Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje, a nossa análise vai preencher aquela lacuna entre as provas de rede, que são mais abstratas, e os contratos de armazenamento práticos, aqueles que realmente rolam no dia a dia. Para quem já vem acompanhando as discussões sobre encadeamento de transações, agora é o momento de dar o próximo passo técnico. A gente vai ver exatamente como promessas de armazenamento viram linhas de código que a rede entende e executa sozinha sem ninguém no meio. É a hora da gente colocar um contrato robusto na mesa, entender a matemática que faz a Web3 funcionar nos bastidores. Certo, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é um contrato. Depois, o ciclo de vida dele. Aí, a gente vai dissecar o arquivo JSON, entender como garantir a persistência e, para fechar, falar sobre a economia e os incentivos. Vamos lá? Então, começando pela seção 1, o que é um contrato? A ideia aqui é entender o básico. A gente precisa estabelecer o conceito geral de um contrato na rede Filecoin e ver o tamanho do problema que ele resolve antes de mergulhar a fundo no código. Porque pensem no seguinte, como uma blockchain garante que os dados não se percam silenciosamente? Essa é a grande questão que move toda a engenharia por trás disso. Imagina que, nos sistemas centralizados tradicionais, um servidor remoto pode simplesmente corromper ou apagar um arquivo e ninguém percebe. A gente só descobre quando vai tentar abrir o arquivo meses depois. E olha, por mais surpreendente que pareça, essa degradação silenciosa destrói milhares de arquivos todos os dias sem disparar um único alarme. A rede Filecoin foi criada do zero justamente para erradicar completamente esse problema, usando incentivos criptográficos e contratos super rigorosos. Para facilitar, vamos usar a analogia do aluguel de um apartamento. Imaginem os nossos dados tão valiosos como um inquilino procurando um lugar seguro para morar, com as portas trancadas e a manutenção em dia. O contrato de armazenamento na rede é exatamente como um contrato de locação tradicional. Aquela representação técnica em JSON, que a gente já vai investigar, funciona exatamente como documento legal. Ele amarra as pontas entre o provedor de armazenamento, que é o dono do imóvel, e os dados em si. E o mais legal é que não tem margem para ambiguidade ou letra miúda. Cada obrigação e cada multa estão codificadas ali, implacáveis e prontas para serem executadas pela matemática pura. O que nos leva à nossa segunda sessão. O ciclo de vida. Vamos ver como esse acordo avança na prática. Afinal, um contrato não aparece do nada. Ele segue uma jornada super orquestrada na rede. E a jornada dos dados ganha forma. Tudo começa no passo 1, a negociação. É aquela proposta formal e super detalhada que vai para a rede ser avaliada. Se os termos baterem, a gente avança para o passo 2, que é a selagem. Voltando para a nossa analogia do apartamento, esse é o tão aguardado dia da mudança. É quando os dados são emaranhados criptograficamente num disco rígido, como se as caixas estivessem sendo guardadas e trancadas no cofre mais seguro possível. E para garantir que essas caixas não sejam jogadas fora na semana seguinte, entra o passo 3, o Proof of Spacetime, ou POST. São checagens de rotina contínuas que provam em tempo real que o espaço continua ocupado exatamente por aqueles mesmos dados originais. Beleza, vamos para a seção 3, dissecando o arquivo JSON. A teoria e a analogia fizeram total sentido até aqui, certo? Agora é a hora exata de colocar um contrato simulado numa mesa de cirurgia e inspecionar minuciosamente as engrenagens da máquina do Filecoin bem de perto. Um princípio fundamental para quem está aprendendo a fundo é poder experimentar num ambiente seguro. Por isso, criar um simulador local de JSON é uma sacada genial. Isso permite que a gente teste parâmetros, valide sintaxe e veja a economia funcionar sem gastar um centavo de criptomoeda real. Dá para construir aquela confiança técnica essencial, errar à vontade e dominar o protocolo sem nenhum risco financeiro. Agora, olha que incrível como as coisas se conectam aqui. Cada parâmetro desse JSON vira um resultado prático de persistência no mundo real. O campo PIS-CID, por exemplo, atua como a identidade única e intransferível da informação. Ele é o elo vital que liga o setor físico aos dados. Sem ele, a rede ficaria totalmente cega. Logo embaixo, temos os endereços do client e do provider, que definem a responsabilidade, garantindo que as partes corretas estejam financeiramente amarradas a qualquer multa ou recompensa. E, claro, o fundamental Price per Epoch, que dita a taxa de pagamento pelo armazenamento. Isso mexe com toda a estrutura de incentivos para garantir que o minerador prefira honrar o acordo de longo prazo a pular fora no meio do caminho. E por falar em Epoch, que significa época, ela funciona como grande relógio interno do Filecoin. O tic-tac bate a cada 30 segundos sem parar e sem interrupções. Então, quando a gente vê um número gigante como 518.400, não é uma escolha aleatória.
Fazendo as contas nesse ritmo preciso de épocas, isso representa exatamente 180 dias de garantia ininterrupta de armazenamento, ou seja, uns 6 meses. É a métrica de tempo que a blockchain entende para medir compromissos. Avançando para a seção 4, garantindo a persistência. A gente já compreendeu a identidade e o tempo, mas fica aquela dúvida técnica muito natural. Como o protocolo realmente obriga que essas regras sejam cumpridas de forma inflexível? A resposta magistral da criptografia está no Proof of Spacetime. Na prática, a rede lança desafios periódicos e totalmente imprevisíveis que o provedor precisa resolver, provando que o setor selado está intacto e sob controle dele. Imagina de novo nosso apartamento alugado. É exatamente como se um inspetor super rigoroso batesse na porta em horário surpresa. Ele usa matemática pura para checar se o imóvel continua perfeitamente cuidado e se o inquilino certo ainda mora lá. É a capacidade técnica do minerador de responder repetidamente a esses desafios que oferece a verdadeira tranquilidade descentralizada. E isso nos traz a dois campos estruturais de tempo super importantes no JSON. O Start Epoch é o prazo final estrito para que a selagem aconteça. A natureza dele é urgente. Se a selagem não for ativada até essa época inicial, o contrato nem consegue começar e as penalidades já podem rolar para o minerador negligente. Por outro lado, o Duration Epochs dita ao longo prazo. Ele define a janela exata em que todas aquelas inspeções de rotina de poste vão acontecer. Se a duração for curta, o volume de desafios computacionais é menor, mas isso também resulta num compromisso muito mais breve para a arquitetura do nosso aplicativo. Chegamos à nossa última seção, a 5, Economia e Incentivos. Porque em redes abertas e descentralizadas, só ter uma matemática boa de consenso não adianta. A parte financeira e o comportamento humano precisam estar perfeitamente alinhados para criar uma força gigantesca em prol da manutenção dos dados. E aqui, a gente se depara com uma diferença monumental no design. Existe o contrato padrão e o formidável contrato verificado. A gente ativa o contrato verificado mudando apenas uma simples flag para verdadeiro ali no verified_deal do código JSON. Mas o impacto disso é enorme. Um contrato verificado consegue derrubar drasticamente o custo para o cliente e alterar radicalmente o peso do colateral e das recompensas para o provedor. Entender como essas engrenagens sutis de mercado operam e moldam a rede é uma parte vital do currículo de aprendizado avançado na Ford College. É extraordinário constatar como um simples verdadeiro ou falso reconfigura completamente a economia global do sistema. Resumindo tudo o que acabamos de mergulhar, a alma de um contrato na rede se apoia em 3 grandes pilares lógicos. Primeiro, a identidade mapeada com precisão no PCCD precisa estar ancorada nas provas criptográficas. Segundo, o tempo, medido em épocas, definindo até quando o monitoramento incessante vai rolar. E terceiro, a economia, através dos preços e colaterais exigidos, que atua como arquiteto do comportamento honesto de todo mundo. Juntos, esses fatores pegam promessas abstratas e transformam em matemática rígida, autoexecutável e 100% descentralizada. Para fechar nossa análise, pensem nisso. Como a gente usaria essas mesmas regras que acabamos de dissecar para salvar, de forma permanente, os metadados de um NFT de valor incalculável? Quais seriam os parâmetros de duração ou a estrutura econômica ideal para garantir que aquela arte nunca desapareça no éter digital? Fica aqui essa provocação intelectual para conectar a teoria com as próximas fronteiras reais. Para mergulhar de cabeça em tudo isso, dominar o armazenamento criptográfico e se tornar um verdadeiro arquiteto da Web3, uma visita a Ford College é indispensável. Valeu demais por acompanhar essa exploração técnica com a gente e até o próximo encontro.